A História do Avivamento Azusa, escrito por Frank Batman. A ação do Espírito Santo na música. Sexta-feira, 15 de junho, em Azusa, o Espírito derramou o coro celestial dentro de minha alma. Encontrei-me de repente unindo-me aos demais que já haviam recebido este dom sobrenatural. Era uma manifestação espontânea de tal arrebatamento que nenhuma língua humana poderia descrever. No início, esta manifestação era maravilhosa, pura e poderosa. Temíamos reproduzi-la, como também com as línguas estranhas. Hoje em dia, muitos parecem não ter nenhum constrangimento de imitar todos os dons. É por isso que eles perderam grande parte do seu poder e influência. Ninguém podia compreender esse dom de cânticos espirituais, além daqueles através dos quais se manifestava. Era realmente um novo cântico no espírito. Quando o ouvi pela primeira vez numa reunião, um grande desejo entrou na minha alma de recebê-lo. Achava que expressaria muito bem todos os meus sentimentos reprimidos. Eu ainda não falara em línguas. A nova canção, no entanto, me conquistou. Era um dom de Deus de alto nível e apareceu entre nós logo que começou o trabalho em Azusa. Ninguém havia pregado sobre isso. O Senhor havia derramado soberanamente, junto com o derramamento do restante do azeite, o batismo no Espírito da chuva seródia. Manifestava-se à medida que o Espírito impulsionava as pessoas que tinham o dom, individualmente ou em grupo. Às vezes era sem palavras, outras vezes em línguas. O efeito sobre o povo era maravilhoso. Havia uma atmosfera celestial, como se os anjos mesmos estivessem presentes e houvesse se unido a nós. Provavelmente isto ocorria mesmo. Parecia fazer cessar toda crítica e oposição, e era difícil até para os ímpios negá-los ou ridicularizá-los. Alguns condenam estes cânticos novos sem palavras. Mas não foi o som dado antes da linguagem? E não há inteligência sem linguagem? Quem compôs a primeira música? Temos sempre de seguir a composição de algum homem que veio antes de nós? Somos adoradores demais da tradição? Falar em línguas não está de acordo com a sabedoria ou com o conhecimento humano. E por que não um dom de cânticos espirituais? De fato, estes são um desafio aos cânticos religiosos de ritmo moderno que usamos hoje, e provavelmente foram dados com este propósito. Entretanto, alguns dos velhos hinos são muito bons de cantar também, e não devem ser desprezados. Alguém diz que cada novo avivamento traz sua própria hinologia, e isso realmente aconteceu conosco. No princípio, em Azusa, não tínhamos instrumentos musicais. Na realidade, não sentimos necessidade deles. Não havia lugar para eles no nosso louvor. Tudo era espontâneo. Não cantávamos nem com inários. Todos os hinos antigos eram cantados de memória, vivificados pelo Espírito de Deus. Veio o Consolador, era provavelmente o mais cantado. Cantávamos com corações cheios dessa experiência nova e poderosa. Oh, como o poder de Deus nos enchia e nos comovia. Os hinos sobre o sangue também eram muito populares. A vida está no sangue, as experiências de Sinai, Calvário e Pentecostes. Todas tinham seus lugares certos no trabalho de Azusa. Contudo, as novas canções eram totalmente diferentes, pois não eram de composição humana e não podiam ser falsificadas com sucesso. O corvo não pode imitar a pomba. Mais tarde, começaram a desprezar esse dom, quando o espírito humano se reivindicou outra vez. Colocaram-no para fora com o uso do inário
hinos selecionados pelos líderes. Era como assinar o espírito e era como assassinar o espírito, e isto entristecia muito alguns de nós. Porém, a corrente contrária era forte demais. Os hinários hoje em dia são em grande parte uma produção comercial e não poderíamos muito se não os tivéssemos. Os velhos hinos são violados pelas mudanças e procuro produzir novos estilos todos os anos para que haja mais lucro. Há muito pouco espírito de adoração neles. Mexe com os pés, mas não com o coração dos homens. Os cânticos espirituais dados por Deus no início eram semelhantes a uma harpa eólica, por sua espontaneidade e doçura. Na realidade, era o próprio sopro de Deus tocando nas cordas dos corações humanos, ou nas cordas vocais humanas. As notas eram maravilhosamente doces, tanto no volume quanto na duração. Eram às vezes impossíveis humanamente. Era o cantar no espírito. A liderança das reuniões em Azusa. O irmão Seymour foi aceito como o líder nonimal, mas não havia papa ou hierarquia, éramos todos irmãos. Não tínhamos programas humanos, o Senhor mesmo liderava. Não havia uma classe sacerdotal, nem ações sacerdotais. Estas coisas surgiram depois à medida que o movimento apostatou. No princípio, não tínhamos nem plataforma, nem púlpito. Todos estavam no mesmo nível. Os ministros eram servos na verdadeira concepção da palavra. Não homenageavam os homens pelo que possuíam a mais de recursos ou de instrução, mas pelos dons que Deus lhe dera. Ele colocava os membros no lugar certo do seu corpo. Agora, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Jeremias 5, 30, 31. E também os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Isaías 3,12. O irmão Seymour geralmente ficava sentado atrás de duas caixas vazias, uma em cima da outra. Usualmente, mantinha a cabeça dentro de uma delas. Durante o culto, em oração, não havia orgulho aqui. Os serviços religiosos eram quase que contínuos. Almas sequiosas podiam ser encontradas sobre o poder de Deus quase a qualquer hora, de dia ou de noite. Nunca o local estava fechado ou vazio. O povo via se encontrar com Deus. Ele estava ali, por isso a reunião era contínua e não carecia de liderança humana. A presença de Deus tornava-se mais e mais maravilhosa. Naquele velho prédio de teto baixo e piso descoberto, Deus fazia em pedaços homens e mulheres fortes e tornava a juntá-los outra vez para a sua glória. Era um tremendo processo de desmontagem e revisão geral. O orgulho e a autoafirmação, a autoimportância e a autoestima não podiam sobreviver aqui. O ego religioso pregava rapidamente seu próprio sermão de enterro. Nenhum assunto ou pregação era anunciado de antemão e nenhum pregador especial havia para essa hora. Ninguém sabia o que iria acontecer e nem o que Deus faria. Tudo era espontâneo, comandado pelo Espírito. Queríamos ouvir Deus através de quem Ele falasse. Não fazíamos acepção de pessoas. Os ricos e cultos eram iguais aos pobres e ignorantes, e era muito mais difícil para aqueles morrerem. Só reconhecíamos a Deus. Todos eram iguais. Nenhuma carne podia se gloriar na sua presença. Ele não podia usar quem tivesse opiniões próprias. Era reunião
do Espírito Santo, guiadas pelo Senhor. O avivamento tinha de começar num ambiente humilde para que o elemento egoísta e humano não entrasse. Todos caíam junto aos seus pés com humildade. Todos se assemelhavam e tinham tudo em comum. Neste sentido, pelo menos, o teto era baixo e por isso as pessoas altas deviam dobrar-se. Ao chegarem às rusas já tinham se humilhado. Estavam preparadas para as bênçãos. A forragem estava preparada para as ovelhas, não era girafas. Fomos libertos, ali mesmo, das hierarquias eclesiásticas e dos seus abusos. Queríamos Deus. Quando chegávamos à reunião, evitávamos o máximo possível cumprimentar e conversar uns com os outros. Queríamos primeiro chegar a Deus. Colocávamos a cabeça embaixo de algum banco em oração e entrávamos em contato com os homens só no espírito. Não os conhecíamos mais na carne. As reuniões começam espontaneamente com testemunhos, louvor e adoração. Os testemunhos nunca eram apressados pela agitação do homem. Não tínhamos um programa pré-estabelecido que tinha de ser empurrado de qualquer maneira. Nosso tempo pertencia a Deus. Tínhamos verdadeiros testemunhos vindos diariamente, de corações vibrantes com as experiências. Se não for assim, quanto menores forem os testemunhos, melhor é. Uma dúzia de pessoas às vezes estavam de pé tremendo sobre o poder de Deus. Não precisávamos que um líder nos indicasse o que fazer, mas também não havia desordem. Estávamos absorvidos em Deus nas reuniões. Através da oração, nossas mentes estavam voltadas exclusivamente para Ele, e todos lhe obedeciam com mansidão e humildade. Em honra nós preferíamos uns aos outros. Romanos 12:10. O Senhor podia irromper através de qualquer um. Orávamos por isso continuamente. Alguém finalmente ficava de pé, ungido com a mensagem. Todos reconheciam isso e permitiam que acontecesse. Podia ser uma criança, um homem ou uma mulher. Podia ser do banco de trás ou da frente. Não fazia diferença. Regozijávamos na obra do Senhor. Ninguém queria aparecer. Só pensávamos em obedecer ao Senhor. Na verdade, havia uma tal atmosfera divina que só um tolo se colocaria de pé sem verdadeira unção. E mesmo assim, não duraria muito. As reuniões eram controladas pelo Espírito, diretamente do trono da graça. Verdadeiramente, foram dias maravilhosos. Muitas disse que preferia viver 6 meses naquela época do que 50 anos de uma vida normal. Mas Deus ainda é o mesmo hoje, só nós é que mudamos. Alguém podia estar falando, repentinamente o Espírito caía sobre toda a congregação. Deus mesmo fazia os apelos, homens caíam por toda a casa como mortos numa batalha, ou corriam ao altar em massa buscando a Deus. A cena muitas vezes parecia uma floresta cheia de árvores caídas. Uma cena assim não podia ser imitada. Não me lembro de ter visto um apelo sequer naqueles dias. Deus mesmo nos chamava e o pregador sabia quando parar. Quando Deus falava, todos obedecíamos. Parecia algo temerário impedir a atuação do Espírito ou entristecê-lo. O local todo estava cheio de orações. Deus estava no seu santo templo. A humanidade cabia ficar em silêncio. A glória do Shekinah estava ali. Aliás, alguns diziam ter visto a glória do Senhor envolvendo o prédio durante a noite. Eu não duvido. Mais de uma vez parei quando se aproximava deste local. E orei pedindo forças antes de ousar continuar. A presença do Senhor era muito real. Deus trata com a carne pelo batismo. Homens presunçosos às vezes apareciam no nosso meio, especialmente pregadores que tentavam espalhar suas próprias ideias e se autopromover. Seus esforços, porém, duravam pouco.
ficavam sem fôlego, suas mentes vagavam, seus cérebros pareciam girar. Tudo ficava escuro diante de seus olhos. Não podiam continuar. Nunca vi alguém que tivesse tido sucesso naqueles dias. Estavam lutando contra o próprio Deus. Ninguém precisava interrompê-los. Simplesmente orávamos e o Espírito Santo fazia o resto. Queríamos que o Espírito controlasse tudo. Ele os confundia logo. Eram carregados para fora mortos, espiritualmente falando. Geralmente, se humilhava até o pó, passando pelo mesmo processo que passáramos. Em outras palavras, eram esvaziados de si mesmos. Depois, se viam com todas as suas fraquezas e, com humildade de criança, confessavam tudo. Deus os pegava então e transformava-os poderosamente através do batismo no Espírito. O velho homem morria, com todo o seu orgulho, arrogância e boas obras. No meu caso, passei a não me suportar. Supliquei que Deus colocasse uma cortina entre mim e meu passado de tal forma que apagasse até mesmo as minhas derradeiras ações. O Senhor me disse que esquecesse cada boa ação como se nunca tivesse ocorrido. Assim que fosse realizada e que prosseguisse adiante como se nunca tivesse feito nada para ele, para que minhas boas obras não se tornassem numa armadilha voltada contra mim mesmo. Víamos coisas maravilhosas naqueles dias. Mesmo homens muito bons vieram a se desprezar quando se viam na luz mais clara de Deus. Os pregadores a que custavam a se entregar tinham muito para entregar à morte. Tanta fama e boas obras. Quando, entretanto, Deus finalizava sua obra neles, com alegria viravam uma nova página e começavam outro capítulo. Portanto, havia uma razão para eles lutarem tanto. A morte não é uma experiência agradável, e os homens fortes custam a morrer. O irmão Ansel Post, um pregador batista, estava sentado numa cadeira no meio da sala numa reunião à noite. De repente, veio sobre ele o Espírito, deu um salto e começou a louvar a Deus em línguas e a correr de um lado para o outro, abraçando todos os irmãos possível. Estava cheio do amor de Deus. Mais tarde, foi para o Egito como missionário. Vejamos seu próprio testemunho a respeito do ocorrido. Subitamente, como no dia de Pentecostes, enquanto eu estava sentado a uns 4 metros do pregador, o Espírito Santo veio sobre mim, literalmente me encheu. Parecia que eu fora suspenso, pois no mesmo instante eu estava de pé gritando, louvado seja Deus. Imediatamente comecei a falar noutra língua. Eu não teria ficado mais surpreso se no mesmo momento alguém tivesse me dado $1 milhão. Depois que o irmão Smalley convidou sua congregação de volta e prometeu-lhes liberdade no espírito, escrevi o seguinte no Way of the Fight. A igreja do Novo Testamento recebeu seu Pentecostes ontem. Foi maravilhoso. Homens e mulheres ficaram prostrados diante da quantidade de poder que havia no local. Uma atmosfera celestial invadiu todo o ambiente. Eu nunca antes ouvira cantar daquela maneira. Era uma melodia que parecia vir direto do trono de Deus. No Christian Harvester, escrevi na mesma data, na igreja do Novo Testamento. Uma jovem muito requintada ficou durante horas prostrada no chão. De vez em quando, os mais belos cantos celestiais saíam de sua boca, subiam até o trono de Deus e depois morriam numa melodia que não era terrena. Cantava: louvado seja Deus, louvado seja Deus. Na casa inteira, homens e mulheres choravam. O pregador estava deitado com o rosto no chão, morrendo. O Pentecoste havia chegado. Tivemos diversas noites de oração na igreja do Novo Testamento, mas o pastor Smalley nunca recebeu o batismo com o dom de falar línguas. Era uma posição difícil para ele. Tudo era novo. Então o diabo fez o máximo para difamar e destruir a obra. Mandou espíritos malignos para assustar o pastor e levá-lo a rejeitar a obra. Mas o irmão Smalley era como o Moisés de Deus para levar o povo até o Jordão.
apesar dele mesmo nunca ter atravessado. Irmão Seymour foi quem os levou na travessia. No entanto, por estranho que pareça, Seymour também não falou em línguas até depois da missão Azusa ter sido aberta já havia algum tempo. Muitos irmãos entraram antes dele. Todos quanto recebiam este batismo falavam em línguas. Características do avivamento: imperfeição, oposição e domínio do Espírito. Muitos se atrapalharam no princípio de Azusa por causa da natureza dos instrumentos que Deus usava. Escrevi no Why of the Fight como se segue. Alguém disse que não é como pode preparar a maior fogueira, mas quem pode acendê-la primeiro que vai iluminar todo o país. Deus nunca pode esperar um instrumento perfeito surgir. Neste caso, estaria esperando até agora. Lutero mesmo declarou que era um rude lenhador com o papel de cortar árvores. Os pioneiros são homens assim. Deus também tem homens refinados como Melanchthon, que virão depois para cortar e arrumar a madeira de forma simétrica. Uma carga de dinamite não produz o produto final, mas ajuda a soltar as pedras que depois serão transformadas em monumentos pelas mãos talentosas do escultor. Muitos altos dignatários da Igreja Católica Romana, no tempo de Lutero, estavam convencidos de que seria necessária uma reforma e consideravam que ele estava no caminho certo, mas declararam em resumo não poderem aceitar que essa nova doutrina viesse de origem tão insignificante, que fosse um monge, um simples monge, que presumiu nos reformar a todos, disseram eles. E é o que não podemos tolerar. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mesmo na melhor forma possível, a humanidade caída é algo extremamente peculiar, despedaçado e imperfeito. Temos este tesouro em vasos de barro. Na fase embrionária de todas as novas experiências, temos de admitir muitas falhas humanas. Há sempre muitos espíritos rudes, impulsivos e mal equilibrados entre os primeiros a serem atingidos por um avivamento. Além disso, nossa compreensão do Espírito de Deus nesta fase é tão limitada que ficamos propensos a errar ocasionalmente por não reconhecermos tudo que realmente veio de Deus. Só podemos compreender tudo à medida que nós mesmos somos possuídos pelo Espírito. Julgamentos precipitados são sempre perigosos. Nada julgueis antes do tempo, 1 Coríntios 4:5. Um grupo usado na missão Azusa para quebrar a cerca foi o bando de Gideão, que abriu o caminho da vitória para os que vieram depois. Escrevo ainda em Why of the Fight que em 1º de agosto de 1906, Pentecoste chegou a Los Angeles, a Jerusalém americano. Toda seita, credo e doutrina debaixo do céu é encontrado em Los Angeles, assim como todas as nações são representadas aqui. Muitas vezes fui tentado a duvidar que minhas forças resistissem até o final. O peso da oração tem sido muito grande, mas desde a primavera de 1905, quando tive a primeira visão e recebi o fardo para sustentar em oração, nunca tive dúvidas quanto ao resultado final. Os homens em todos os lugares estão com suas almas perturbadas. E o avivamento com seus fenômenos sobrenaturais é o assunto do dia. Grande oposição também se manifesta. Os jornais são muito venenosos, injustos, inverídicos nos seus pronunciamentos. Os pseudo-sistemas religiosos também estão lutando fortemente, mas a Saraiva varrerá o refúgio da mentira. Isaías 28:17. Seus esconderijos estão sendo descobertos. Um riacho purificador está passando pelo meio da cidade. A palavra de Deus prevalece. A perseguição está forte. A polícia chegou a ser chamada para acabar com as reuniões. E a obra foi atacada também pelos espíritos fanáticos, facilmente encontrados nesta cidade. Deus e Satanás se encontram num tremendo embate.
pouco podemos fazer além de orar e observar. O Espírito Santo mesmo está tomando a liderança, deixando toda a liderança humana de lado. Ai dos homens que ficam no caminho procurando egoisticamente mandar ou controlar. O Espírito não aceita interferências desse tipo. Os instrumentos humanos se perdem de vista na sua maioria. Nossas mentes e corações estão voltados para Deus. As reuniões estão repletas. Há grande hesitação entre aqueles que não são espirituais ou que não são salvos. Todas as falsas religiões debaixo do céu encontram-se representadas aqui. A não ser a velha Jerusalém, não há nada igual no mundo. Fica do lado oposto do mundo com condições naturais muito semelhantes. Todas as nações são representadas como em Jerusalém. Milhares vindo de toda parte do país e de muitos lugares do mundo, mandados por Deus para estar no Pentecostes, levarão fogo ao redor do mundo. O zelo missionário está atingindo sua temperatura máxima. Os dons do Espírito estão sendo derramados, a armadura da igreja é restaurada. Verdadeiramente estamos nos dias da restauração, os últimos dias. São dias maravilhosos, dias gloriosos, mas dias horríveis para os que continuam resistindo. São dias de privilégio, responsabilidade e perigo. Os demônios estão sendo expulsos, os doentes curados, muitos abençoados com salvação, restaurados e batizados com Espírito Santo e poder. Heróis estão sendo desenvolvidos, os fracos se fortalecendo no Senhor, os corações humanos estão sendo revistos como por uma vela acesa. É uma época de grande peneiração, não só de ações, como de motivos interiores secretos. Nada pode escapar dos olhos do Senhor, que a tudo perscrutam. Jesus está sendo levantado, o sangue magnificado e o Espírito Santo homenageado mais uma vez. Muito poder para prostrar as pessoas se manifesta. É esta a principal causa de resistência por parte daqueles que se recusam a obedecer. A obra é para valer. Deus está conosco com grande autenticidade. Não ousamos pensar em ninharias. Homens fortes ficam durante horas prostrados sobre o poder de Deus, cortados como grama. O avivamento será mundial, sem dúvida.